Evidências da profecia. Quantas são essas evidências e quais são essas evidências? Ou seja, quais os tipos de evidências que comprovam a profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então, os sinais e evidências são variados. Os milagres fazem parte desses sinais. Então, parte das evidências da profecia são os milagres, porém não são apenas os milagres. Existem muitas evidências que são mais racionais, não são assuntos anormais que ocorreram na vida dos profetas ou assuntos anormais que eles operaram. Então, parte desses sinais são os milagres. Por isso, nós vamos classificar as evidências da profecia em 5 tipos. E as evidências da profecia podem ser classificadas em mais ou menos classes ou grupos ou tipos. Porém, para simplificar, iremos agrupar essas evidências dentro desses 5 aspectos, 5 tipos, 5 grupos de evidências. O primeiro tipo é o milagre sobrenatural profético. O que significa um milagre sobrenatural profético? São os assuntos do invisível, ou seja, informações que o mensageiro de Deus transmitiu sem ter meios humanos para conhecer tais informações. Assuntos que ninguém pode ver ou investigar naquela época. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, pode informar sobre algo que irá ocorrer e isso ocorre durante a sua vida. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, informa sobre algo que irá acontecer e isso acontece depois da sua morte. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, informou sobre assuntos da antiguidade, assuntos que remetem às histórias antigas, histórias às quais ele não teve acesso, ele não aprendeu com ninguém. Então, esse é um tipo de evidência. Isso pode ser citado no Alcorão Sagrado e pode ocorrer em sua vida e ser transmitido na sua biografia. O segundo tipo de evidências da profecia é o milagre sobrenatural sensorial. O que significa isso? São as anormalidades que eram operadas pelos profetas e que Deus concedia a eles e que toda a humanidade é incapaz de realizar. Toda a humanidade é incapaz de realizar. Atenção! Quando dizemos milagre, estamos a falar sobre os milagres dos mensageiros, dos profetas. Não estamos a falar sobre o termo que é utilizado nos dias de hoje, quando acontece, por exemplo, uma cura muito difícil, a pessoa fala, olha, por milagre de Deus ele foi curado. Não estamos a falar sobre isso. Não estamos a falar sobre algo que para nós é considerado impossível, mas acontece na nossa frente. Estamos a falar sobre aquilo que era realizado pelos mensageiros de Deus para que eles provassem para os seus opositores ou para os seus contemporâneos que eles estão a dizer a verdade. Por exemplo, quando você ouve que Moisés bateu com o seu cajado no mar, o mar se abriu e ele e quem estava com ele passaram e depois o mar se fechou e Faraó e o seu exército foram afogados. Por exemplo, quando você ouve que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, deu vida aos mortos, curou o cego, curou o leproso. Então, esses são os milagres que são concedidos por Deus Altíssimo seja a esses mensageiros. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, também teve esse tipo de evidências da profecia. Então, são milagres similares aos milagres dos outros profetas, que foram presenciados por muitas pessoas, marcaram as suas respectivas épocas e ficaram registrados na história, tornando-se depois do nosso conhecimento. Porém, nós não vimos isso. Então, esse é um tipo de evidências da profecia.